Reta final do concurso TJ São Paulo, e o que você tem que fazer nessa reta final? Isso aí, resolver questões. E eu tô aqui para te ajudar a resolver as questões de língua portuguesa da banca VUNESP. Hoje nós vamos trabalhar aqui, sabe o quê? 4 assuntos que têm uma grande, mas uma grande chance de cair na sua prova. E o que eu quero fazer? Eu quero te dar dicas e macetes para você marcar a resposta certa e garantir a sua vaga no concurso TJ São Paulo. Vamos começar? Bom, antes disso, eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, faz o seguinte, inscreva-se, já deixa o seu like, porque a aula de hoje está, ó, recheada, mas com muitas dicas e muitos macetes também para você marcar a resposta certa lá na sua prova. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar com a primeira questão. Esse modelo de questão aqui tem uma grande chance de aparecer na sua prova, sobretudo este assunto aqui, deixe-me marcar, ó, regência. Por quê? A VUNESP tem o perfil de cobrar regência nas provas. Então, vamos resolver essa questão de regência e eu quero mostrar para você como você vai pensar na hora de você resolver esse modelo de questão. Vamos lá, questão número 1. Considere a frase reescrita do segundo parágrafo do texto. A frase é esta aqui, ó. A capacidade de se orientar no ambiente, lacuna, vive é, lacuna, ser humano desde o nascimento. E o comando da questão diz assim, ó, em conformidade com a norma padrão de regência, as lacunas dessa frase devem ser preenchidas respectivamente por. E aqui, ó, nós temos as alternativas. A banca está trabalhando aqui a regência com o pronome relativo. E o que você tem que saber sobre a regência com pronome relativo? É que se um verbo ou um nome pedir uma preposição, essa preposição aparece, sabe onde? Isso aí, antes do pronome relativo, ó. Então, estas preposições aqui, ó, apareceram antes destes pronomes relativos aqui. Lembra que eu falei para você, ó, o verbo ou o nome. Se o verbo ou o nome pedir uma preposição, ela obrigatoriamente aparece na frase. Então, lendo aqui, ó, a capacidade de se orientar no ambiente, espaço, do qual vive, no qual vive, ao qual vive, pelo que vive, com que vive, é alguma coisa. Vamos olhar para este verbo. Quem vive, vive em. Perceba que este verbo aqui, nesse contexto, vai pedir essa preposição. Por quê? Ó, a capacidade de se orientar no ambiente em que vive, ou seja, vive no ambiente. Então, se eu tenho o verbo viver pedindo essa preposição neste contexto, perceba, é muito simples agora. Guarde isso, porque eu quero que você aplique isso na hora da sua prova. Eu quero que você marque a resposta certa. Então, perceba o seguinte, se eu tenho uma preposição específica, que é a preposição em, de cara, o que eu faço? Eu já elimino a letra A. Eu sequer vou olhar para a segunda lacuna, pessoal. Ó, é primeira lacuna aqui ainda. Então, nós vamos passo a passo, passo a passo. Não precisa ficar preocupado. Ah, não sei o que é indissociável, não sei o que é peculiar, não sei o que é inerente. Não, não. Esquece essa história. Vai por mim que você vai conseguir marcar a resposta certa lá na sua prova. Ó. Então, quem vive, vive em. Se aqui apareceu preposição de, já elimina a letra A. Aqui na letra B apareceu a preposição em, porque você já sabe que a preposição em combinada com o artigo, o que que dá? Dá no, na, nos, nas. Então, aqui eu não posso mexer. Mas eu posso eliminar a letra C, porque apareceu a preposição A aqui. É simples assim. Veja a letra D. Apareceu que preposição? Preposição por. A antiga preposição per, mas a gente pode entender como a preposição por. Eliminamos a letra D de dado. E a letra E? Pode ser a letra E? Claro que não. Por quê? Apareceu a preposição com aqui. E o que nós estamos buscando, o que nós verificamos ali é que o verbo viver, nesse contexto, ele está indicando que vive em algum lugar, vive no ambiente. Portanto, eliminamos a letra E. Fala para mim, é difícil? Não é difícil. É assim que a VUNESP vai explorar na sua prova. É isso que ela vai cobrar. É isso, é esse modelo de questão que ela vai cobrar. Pode ser que não seja desta forma aqui, mas você utilizando isso que eu mostrei aqui para você, ou seja, olha para o verbo, olha para o nome, qual é a preposição que ele pede? A preposição em. Se é preposição em, nem vou olhar para a segunda lacuna. Eu vou buscar aqui porque muitas vezes, e a VUNESP tem esse perfil, muitas vezes você se
sequer precisa analisar a segunda lacuna, a terceira lacuna. Não precisa. Essa é a primeira dica que eu quero te dar aqui nesta aula do concurso TJ São Paulo. A VUNESP tem esse perfil. Então, analisando só a primeira lacuna, já chegamos à resposta? Já. Letra B de bola, muito simples. Então, eu só vou colocar aqui, ó, no qual vive, porque ele vive no ambiente. Agora, analisando a próxima, é intrínseca a quê? Perceba aqui, ó, esse nome aqui, ele pede uma preposição, e a preposição já apareceu aqui, só que ao lado tem um artigo, porque depois a gente tem ser humano, o ser humano, então, vive é intrínseca ao ser humano. Simples, fácil, questão de regência. Este é o primeiro assunto que pode aparecer na sua prova. Nesta aula aqui, eu vou falar sobre quatro assuntos. Anote aí, são 4 assuntos que têm uma grande chance de aparecer na sua prova. E você viu aqui que não é difícil acertar as questões da VUNESP. É claro que você precisa ter uma base? Claro que sim. Se você não tiver uma base, aí fica um pouco mais difícil. Agora, se você quiser aprender e ter essa base direcionada para as provas, clica aqui no link que está na descrição e faça o meu curso de língua portuguesa para concursos, porque você cria essa base e, ó, o principal. Ah, mas Eliane, vou ter que estudar um monte de coisa. Preste atenção, é base, gente, é base. Isso que você vai aprender, os conteúdos de língua portuguesa, por exemplo, regência, verbos, pronomes, orações e etc. Isso vai servir para qualquer concurso. Depois, o que você faz? Só resolve questões. Tudo bem? Então, resolver questões é fundamental, mas não dá para você acertar as questões sem ter uma base de língua portuguesa. Aí, na verdade, fica a adivinhação. E é óbvio que você não pode ficar jogando com a sua preparação dessa forma, ficar achando que, de repente cai alguma coisa ali, eu coloco um macetinho e eu acerto. Não, vamos devagar. Tem lugar para o macete, sim, mas tem um lugar para a base também. Então, número 1, letra B de bola. Vamos para o segundo assunto? Bom, o primeiro assunto é regência. Pode ser regência nominal, vou colocar aqui, ó, pode ser regência nominal ou regência verbal. O que a VUNESP tem uma preferência maior? Pela regência verbal. Opa, mas nada impede que ela cobre regência nominal. Segundo assunto, vamos lá. Vamos falar de concordância. Isso aqui cai em qualquer prova de concurso público e na sua prova do TJ tem uma grande chance de aparecer uma questão de concordância, tanto verbal quanto nominal. Eliane, olha só, entre concordância verbal e concordância nominal, o que a VUNESP cobra mais? Isso aqui, ó, concordância verbal. Mas é claro que você não pode deixar de estudar as regras principais de concordância nominal. Entre uma e outra, existe uma preferência pela concordância verbal. Mas você não pode, obviamente, deixar de estudar, pelo menos ter uma noção ali, uma base da concordância nominal, tudo bem? Porque senão fica, como eu disse, adivinhação. Vamos lá, assunto número 2, concordância verbal e nominal. Qual é o comando básico da VUNESP aqui nessa questão? Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal e nominal. Vamos para a questão? Vamos lá, ó, letra A. Deve haver pessoas que, verbo haver. Este verbo haver aqui está no sentido de existir. Bom, se estiver no sentido de existir, por quê? Eu posso falar assim, devem existir pessoas. Perfeito. Então eu comprovei aqui que está no sentido de existir. Ótimo, Eliane. E aí, o que eu faço? Bom, se o verbo haver estiver no sentido de existir, você já deve saber isso, mas não me custa repetir. Ele é um verbo impessoal. Impessoal. Sabe o que isso quer dizer? Algo muito simples, impessoal. Que ele não tem uma pessoa gramatical para ele concordar, que ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Mas, Eliane, olha só, aqui tem uma locução verbal. Isso, tem uma locução verbal. São 2 verbos aqui. Quando o verbo haver estiver em uma locução verbal, ou seja, ele for o verbo principal de uma locução verbal, preste atenção agora, e ele estiver no sentido de existir, sabe o que vai acontecer com o verbo auxiliar? Ele também vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, o verbo dever aqui precisa ficar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Se fosse há pessoas, então verbo haver fica ali na terceira pessoa do singular, mas tem uma locução verbal, essa
impessoalidade do verbo haver é transferida para o verbo auxiliar. Memorize isso, porque a VUNESP gosta de explorar esta regra. Por mais que ela seja simples, se você já está estudando há algum tempo, você já sabe isso aqui, que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e ele fica na terceira pessoa do singular. Então você já sabe isso, obviamente. Porém, tem muita gente que na hora sabe isso, memoriza, mas na hora da prova não consegue enxergar esse verbo haver aí no sentido de existir. Ou na hora da prova leu tão rápido a alternativa que falou, pelo amor de Deus, eu não vi o erro, eu não vi que a banca cobrou isso aqui. Então, cuidado, tudo bem? Então, até esse momento, tem algum erro? Não. Deve haver pessoas, tá perfeito, que desprovidas de senso de orientação, então, as pessoas desprovidas, perfeito. O que acontece? Sentem-se. Então, as pessoas sentem-se perdidas em metrópoles como São Paulo. Esta é a nossa resposta? Claro que sim. Não há problema algum em relação à concordância verbal, muito menos em relação à concordância nominal aqui na letra A. Somente lembrando que a concordância verbal é a relação do verbo com o núcleo do sujeito. Vamos ver isso e treinar isso de forma mais incisiva aqui na letra B. Na aquisição pessoal de habilidades para poder se orientar, fazem diferença habitar em cidades planejadas ou não planejadas. Perceba aqui o seguinte, o que faz diferença? Sabe o que? Habitar em cidades planejadas ou não planejadas. Percebeu que isso aqui é um verbo que está no infinitivo? Isso tudo aqui é o sujeito da oração, mas o núcleo dessa estrutura é um verbo no infinitivo. Sabe o que isso significa? Que o verbo fazer não pode ficar no plural, se plural aqui está incorreto. Porque quando houver sujeito oracional, anote isso aí. Quando houver sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vai ser sempre assim. Então, habitar em cidades planejadas ou não planejadas faz terceira pessoa do singular. Toda diferença, ou melhor, faz diferença. Então, não pode ser aqui essa marca de plural. Este é o erro da letra B, portanto. Vamos para a letra C. Os desafios propostos, então perceba, a concordância nominal, ela tem a ver com os nomes, obviamente, com o substantivo que concorda com os termos que estão ao redor dele, geralmente adjetivos, pronomes, artigos, locuções adjetivas e etc. Geralmente, essa é a regra geral. Então, é isso que você tem que analisar também. Então, os desafios propostos, tá todo mundo aqui no plural e no masculino, perfeito, pelo SHQ, tem validade. Opa, apareceu um verbo aqui, O que tem validade? Os desafios propostos pelo SHQ. Então perceba que isso é o sujeito da oração. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que a concordância verbal tem a ver com o verbo, a relação do verbo com o núcleo do sujeito. Então aqui tem um verbo, eu tenho que achar o quê? O núcleo do sujeito, que tem validade, os desafios. Então os desafios é o núcleo do sujeito. Percebeu que esse núcleo está no plural? Bom, se ele está no plural, opa, o que é isso aqui, professora? Vamos lá, deixe-me voltar aqui. Se ele está no plural, tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar sobre o verbo ter, sobre a concordância com o verbo ter. A VUNESP gosta de explorar isso aqui, então eu preciso falar para você não errar esse tipo de frase na sua prova. Vai ser assim, ele tem. Sem chapeuzinho do vovô, sem acento. Por quê? É terceira, anote aí, terceira pessoa do singular. Isso sempre cai, sempre cai. Eliane, é só a VUNESP que explora isso? Não é só a VUNESP não, qualquer banca organizadora. É legal você saber o seguinte, que algumas regras que trazem certa dificuldade, todas as bancas vão explorar. Então, você estudando isso aqui, sabendo isso aqui, você resolve qualquer questão, não só da VUNESP. Mas, é claro que agora você está vai fazer o concurso TJ São Paulo, então o foco aqui é VUNESP. Mas isso aqui é algo que você precisa estudar, porque qualquer banca vai cobrar, tudo bem? Então, ele tem, terceira pessoa do singular. Mas, Eliane, se fosse eles, eles. Se a gente tiver aqui
o sujeito no plural, o verbo também precisa ficar no plural. E a marca de plural do verbo vai ser isso aqui, ó, o chapeuzinho, o famoso chapeuzinho do vovô, ou o acento circunflexo, que neste caso aqui, para a gente ser mais chique, é o acento diferencial de número. Então, ele vai indicar que o verbo está na terceira pessoa do plural. É isso aqui. Então, memorize, porque se cair na sua prova, você já vai acertar esse tipo de alternativa. Você já elimina aquilo que está errado e já marca o que está certo, tudo bem? Então, aqui, ó, já tem um erro. Então, os desafios têm validade, tudo bem? Eliminamos a letra C. Vamos lá para a letra D. Entre os inúmeros participantes do jogo, destacou-se 397.162, que posteriormente se tornaram objeto de pesquisa. Percebeu o erro aqui? Não sei se você percebeu, porque esse erro aqui é sutil. É aquela coisa sutil que na hora que a gente está lendo uma questão, uma alternativa, a gente fica em dúvida. Mas olha só, vou te explicar aqui de um jeito bem simples. Olha só, o verbo aqui, destacar, ele é transitivo direto. Veja, ele é transitivo direto e ele está atrelado ao pronome ser. O que você precisa saber é o seguinte, ó, tem um negócio na língua portuguesa que é essa estrutura aqui, ó, VTD mais C. Se aparecer esse tipo de estrutura na sua prova, o que você vai fazer? Você vai classificar este C como pronome apassivador. Sabe o que isso significa? Que ele é um cara poderoso. Por quê? Aquilo que era objeto direto, porque afinal de contas a gente tem um verbo transitivo direto aqui. O verbo transitivo direto, você já deve saber que ele pede um complemento, sem preposição obrigatória, ou seja, o objeto direto. Mas aqui, como entrou esse C na parada, o que ele faz? Ele transforma tudo aquilo que era objeto direto em sujeito. Olha só, o cara é poderoso. Pois é, ele transforma em sujeito. Então, quer dizer que 397.162 é o sujeito desta forma verbal. Então, perceba que se eu tenho este sujeito aqui que se chama paciente, o que acontece? Esse verbo não vai poder ficar no singular. Destacou-se 397 mil? É óbvio que não. Eu preciso escrever destacaram-se 397 mil. Portanto, a gente consegue eliminar também a letra D. Então, não esqueça, VTD mais C, este C é pronome apassivador, aquilo que era objeto direto vira sujeito paciente e esse sujeito vai concordar com o verbo. Então, ó, existe aqui, precisa haver, na verdade, uma relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Como aqui não houve, letra D eliminada. Muito bem, agora vamos para a letra E. Como deve agir aqueles que não sabem? Posso parar aqui. Por quê? Ó, perceba que aqueles é o sujeito dessa estrutura verbal aqui. Como deve agir aqueles? Não. Aqueles devem agir. Então, se eu tenho um sujeito no plural, o verbo não pode ficar aqui na terceira do singular. Ele precisa ser levado ao plural, porque aqueles devem agir. Tudo bem? Esse é o erro da letra E. Eliminamos essa alternativa e comprovamos. Número 2, letra A de amêndoa. Pois é, amêndoa. Vamos lá para número 3, que é mais um assunto que tem grande chance de aparecer na sua prova. Que assunto é esse? O sinal indicativo de crase. Se você tem dúvida em relação a esse assunto, eu sugiro que você comece a estudar para ontem, porque existe uma grande chance de o acento indicativo de crase aparecer na sua prova. Pode ser que tenha uma questão do uso do acento grave indicativo de crase e você precisa acertar. Cada questão conta. Então você precisa gabaritar esta prova do TJ São Paulo se você quiser garantir a sua aprovação. Eu digo a parte de língua portuguesa. Você precisa gabaritar. Então vamos lá. Acento indicativo de crase é o terceiro assunto que a VUNESP gosta de explorar e pode ser que caia na sua prova. Eu aposto bastante no acento grave indicativo de crase. Então o comando dela diz assim, ó, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado no trecho reescrito na alternativa. Vamos analisar. A gente sequer, ó, uma dica que eu vou te dar. Ela fala em reescrita, não fala? Perfeito. Então, a gente já percebe aqui, ó, vai ficar esquisito, mas é só para você ver isso aqui, ó. A gente já percebe o seguinte, que a reescrita está aqui.
depois do sinal de 2 pontos. Para que você vai ficar lendo isso aqui, ó? Vai ficar perdendo tempo com essa leitura? É claro que não. Seu concorrente vai ler isso aqui, mas você vai ganhar tempo. Resolução de questões precisa ser de forma objetiva lá na sua prova. Eu sei que aqui, em alguns casos, eu demoro um pouco mais na resolução, porque a gente também aqui está fazendo uma revisão, mas na hora da sua prova, não. Nada disso. Você não pode perder tempo, ok? Não pode ficar perdendo tempo lendo aquilo que não precisa ser lido, na verdade. Então, para essa parte, pelo menos nesse modelo aqui de questão, você não vai ler essa parte aqui. O que te interessa é só aqui, ó. É só a parte da reescrita. Vamos fazer a leitura, ó. Eu me dedicava a lavar pratos. Ah, não. Aqui é um verbo. Antes de verbo, não vai poder existir crase de forma alguma. Então, isso aqui está errado. Elimino a letra A. Letra B. Viaja a toda hora conosco. Não, ó, presta atenção. Isso aqui é um pronome indefinido. Não vai haver crase antes de pronome indefinido. Então, esse negócio de viaja a toda hora com acento grave indicativo de crase, não, de forma alguma, tudo bem? Então, eliminamos a letra B. E a letra C? Pensei que se referisse a uma pessoa famosa. Opa, ó, apareceu acento grave indicativo de crase. Só que desse lado, o que eu tenho? Poxa, eu tenho aqui um artigo indefinido. Não pode haver crase antes de artigo indefinido. Lembra que a crase é a fusão de 2 elementos iguais. Aqui deste lado é uma preposição e deste lado aqui eu tenho o quê? Um artigo ou um pronome. Então, a união desses dois elementos é que faz com que ocorra o acento grave indicativo de crase. Então, se aqui eu tenho um artigo, ó, artigo indefinido, nada de colocar a crase aqui, de forma alguma. O artigo precisa ser definido e feminino, tudo bem? Então, eliminamos a letra C de casa. E a letra D? Dirigi-me à Rádio Cruzeiro do Sul. Opa, essa daqui tá boa. Por quê? Quem se dirige a algum lugar. E do outro lado, o que eu tenho? Rádio, ó. A Rádio Cruzeiro do Sul. Então, perceba que eu tenho uma preposição que é exigida pela forma verbal dirigir-se, e depois eu tenho do outro lado um artigo feminino definido antes do elemento rádio, antes do substantivo rádio, porque é a Rádio Cruzeiro do Sul. É a nossa resposta? É claro que sim, muito bom. Letra D de dado a número 3. Agora, por que não pode ser a letra E? Eu que dei o cartão a você. Ó, você é um pronome de tratamento e aqui não vai poder ter crase de forma alguma. Isso aqui é só uma preposição. Essa preposição veio de onde? Do verbo dar. Por quê? O verbo dar é transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, deu o quê? O cartão. Eu dei o cartão a quem? Eu dei o cartão, meu amigo, a você. Mas como você não admite um artigo, obviamente, é um pronome de tratamento, obviamente, este a aqui é só a preposição, nada de colocar o acento grave indicativo de crase aqui, tudo bem? Número 3, portanto, letra D de dado. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você tá gostando do vídeo? Tá gostando dessa correção? Tá gostando dessa reta final do TJ São Paulo? Se você estiver gostando, faz o seguinte agora, ó. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, porque aqui eu vou postar mais conteúdos como este aqui, como esta aula aqui de revisão, uma aula que a gente está trabalhando aqui várias regras, na verdade, alguns assuntos, 4 assuntos especificamente que tem uma grande chance de cair na sua prova, tudo isso por meio de questões, para que na hora da sua prova você saiba o que fazer, para que na hora da sua prova você não tenha medo de marcar a resposta certa, tudo bem? Então, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos direto para o 4º assunto. Sabe qual é o 4º assunto que tem uma grande chance de aparecer na sua prova? Colocação pronominal. Vamos resolver essa questão aqui de colocação pronominal. Tem aqui 3 frases, ó, 1, 2, 3 frases aqui. A VUNESP pede para a gente fazer a leitura destas frases e eu quero te mostrar o que ela está cobrando, ó. Em conformidade com a norma padrão de emprego e de colocação dos pronomes, os trechos destacados podem ser substituídos por... Aqui a gente pode pegar de forma geral e pensar em pronominal.
mês. Pronomes, pessoal, é uma classe de palavras, está lá dentro da parte de morfologia, mas é uma classe de palavras que cai muito em prova. Pode ser que caia pronome na sua prova do TJ São Paulo. Pode ser que caia. E eu quero que você acerte esta questão, caso caia na sua prova. Eu quero que você resolva a questão assim, ó. Sabe aquela história de pé nas costas, de olhos fechados, que você fala assim, ah, meu Deus, é muito fácil. A professora Eliane me ensinou, é muito fácil, é muito simples. Eu não quero que você fique batendo cabeça com esse tipo de questão aqui. Não só esse tipo, sobre pronomes, mas qualquer questão de língua portuguesa. Eu quero te mostrar o jeito mais simples e mais prático de você resolver as questões, porque é dessa forma que você, na hora da sua prova, tem mais segurança. Quando você está mais seguro, você não está tão estressado, não está tão ansioso. Quando a ansiedade está lá embaixo, você consegue pensar melhor, você consegue ter mais tranquilidade para você resolver as questões. E como é que você faz isso? Na sua preparação. Aqui a gente está fazendo uma preparação. Então, nessa preparação aqui é o momento de você afiar o seu machado. Porque lá na hora da prova mesmo, aí você tem que estar, ó, com controle emocional em dia, com ansiedade lá embaixo, tendo certeza de que você estudou o suficiente, que você deu o seu melhor e você vai com calma e segurança resolver as questões. É isso que eu quero para você e essa é a minha proposta aqui neste canal, é te ensinar a resolver as questões de língua portuguesa de forma simples, prática e objetiva e sem enrolação. É isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá? Vamos resolver essa questão? A gente já viu, ó, em conformidade com a norma padrão de emprego e de colocação dos pronomes, os trechos destacados podem ser substituídos. Vamos passo a passo. Naquele esqueminha que eu já falei para você, ó. Primeira opção. Vamos tentar resolver a história na primeira opção. Se não der, a gente dá mais um passinho. Eu falo sobre isso lá na Rota de Estudo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos economizar a nossa energia. Eu só vou fazer o que a banca me pedir. Sabe aquela história de funcionário preguiçoso? É exatamente isso. A gente dá o primeiro passo, tenta resolver ali na primeira lacuna, na primeira frase. Se não der para resolver a questão ali, a gente dá mais um passo. Agora, se eu não precisar dar mais um passo, aí eu já resolvo na primeira lacuna, tudo bem? Eu falo sobre isso, como eu disse, lá na Rota de Estudo. Se você quiser conhecer a proposta do curso, é só você clicar aqui na descrição do vídeo. Vamos para a primeira frase, ó. João Pacífico procurava um emprego e, felizmente, encontrou esse emprego na Companhia Paulista. Bom, eu quero que você olhe para duas coisas aqui, ó. Duas coisas, porque a banca fala de colocação e ela fala de emprego dos pronomes. Então, vamos devagar aqui. A primeira coisa, ó, eu quero que você olhe para felizmente. Felizmente é um advérbio. O que você precisa saber? Que o advérbio atrai o pronome. Ele puxa o pronome para antes do verbo. Na colocação pronominal, o advérbio vai puxar o pronome, tudo bem? Depois, eu quero que você olhe para essa parte aqui. Essa parte aqui, você vai precisar de um negócio chamado transitividade verbal. Tem a ver com a transitividade verbal esse emprego aqui do pronome. Eu vou te explicar por quê, ó. Vamos olhar para o verbo. Quem encontra, encontra alguma coisa. É um verbo transitivo direto? É sim, Eliane. É verbo transitivo direto. Por que, Eliane, que é verbo transitivo direto? Porque pede um complemento sem preposição. Se o verbo pedir um complemento sem preposição, tá aí, é um verbo transitivo direto. E esse complemento é o quê? É o objeto direto. Então, esse emprego aqui é o objeto direto. Ótimo. Já fiz aqui o que eu precisava fazer para acertar essa questão. Mas tem mais uma coisa. Eu quero que você memorize o seguinte, ó, que o objeto direto pode ser representado por pronomes. Mas quais? Ó, o, os, a, as. Só esses, Eliane. Ó, basicamente são esses aqui. Só que tudo vai depender da terminação do verbo. Tudo bem? Tudo vai depender da terminação do verbo. Se o verbo terminar, por exemplo, em RS ou Z, aí esses mesmos carinhas aqui se transformam em lo, los, lá, las. Mas isso não é cobrado nessa questão, então nem vou falar sobre isso. O que eu quero que você lembre é o seguinte, ó, objeto direto é o, os, a, as. Daqui a pouco eu volto aqui para te dar mais uma informação para te ajudar a acertar esta questão. Então vamos lá, Eliane, você acabou de falar que o objeto direto pode ser representado pelo pronome.
Pode sim. Nesse contexto aqui, ó, esse emprego. Então eu vou representar, vou trocar, falar em substituição, porque é o que a banca quer aqui. Eu troco por qual? Se é esse emprego que é masculino e singular, adivinha? Você vai trocar por o. Então, podemos trocar por o. Ótimo. Agora vem aquela informação, a primeira informação que eu te dei. O advérbio, ele puxa esse pronome aqui, ó, para antes do verbo. Então, nesta troca toda, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever assim, ó, felizmente o encontrou, fazendo a substituição correta e, além disso, pensando na colocação pronominal, porque é isso que a banca quer. Ó, ela fala em emprego do pronome e colocação pronominal respeitando o que? A norma padrão. A norma padrão é correção. A norma padrão é a norma culta da língua portuguesa. Então nós precisamos respeitar a norma padrão, pessoal. Então vamos lá, ó. Encontrou o. Pode ser assim? Não, não pode. Por quê? Porque lá tem o felizmente. O felizmente atrai o pronome para antes do verbo. Elimina a letra A. Letra B é a mesma coisa, elimina, nem vou perder tempo. Letra C. Eliane, você não me explicou essa história de ler. Não te expliquei até esse momento. Por quê? Até esse momento não é fundamental que você saiba. Vamos passo a passo. Lembra daquela história do funcionário preguiçoso? Então, aqui é a mesma coisa. Eu só vou dar um passo se a banca pedir. Se a banca não pedir, eu não faço nada. Essa é a mentalidade lá que eu explico na rota de estudo. Então aqui você não vai gastar seu esforço. Se eu não falei em ler, você já sabe que isso aqui está errado. Por quê? Olha só, eu falei que o objeto direto é representado sempre por o, os, a, as. Tem outras terminações, mas tudo vai depender do verbo. E eu falei também que para essa questão isso não era relevante. Tudo bem? Vamos lá. Elimina a letra C. E a letra D? Opa, o encontrou. Aí a letra D eu não posso fazer nada, ela está correta até este momento aqui, até essa primeira frase. E a letra E também. Então, ó, só com isso, só fazendo esse pequeno esforço, o que eu fiz? Eu eliminei 3 alternativas. Olha só, 3 alternativas e estou entre 2 opções. E eu não sei se você percebeu o seguinte, que ó, no próximo passo, no segundo passo aqui, na segunda frase, eu vou resolver essa história. Por quê? Aqui é o indicou e aqui é indicou-lhe. Vamos lá, ó. Letra número 2 aqui, ou então segunda frase. O cozinheiro conhecia o poeta Guilherme de Almeida e indicou ao poeta o jovem ajudante. Olha para esta parte aqui, ó. Ó, preste atenção aqui, ó. Indicou ao poeta, indicou a ele. Isto aqui é um objeto indireto, porque tem uma preposição aqui. Tem uma preposição. O objeto indireto é aquele complemento verbal com preposição obrigatória. Então essa preposição aqui, ela de fato deve aparecer na frase. Ela, para esse contexto, ela é super importante. Então isto aqui é o objeto indireto. Agora vem a segunda informação que eu quero te dar. Aqui, ó. Por qual pronome o objeto indireto pode ser substituído? Pelo lhe ou forma de plural. Lhes. Só isso. Mas Eliane, é só isso mesmo? Garanta você que é só isso. Objeto indireto pode ser substituído por lhe ou lhes. Como é que eu vou saber lá na hora da minha prova? Muito simples. Você vai olhar aqui. Aí, é claro, você tem que identificar o objeto indireto, porque senão fica mágica. A gente tenta fazer mágica e, na verdade, não dá pra gente fazer mágica e ficar adivinhando lá na hora da prova. Mas a primeira coisa é identificar. Isso aqui é um objeto indireto. Ao poeta. Percebeu que está no singular? Se está no singular, adivinha, eu só posso trocar aqui por lhe. Então, neste contexto aqui, ó, só pode ser o lhe, porque está substituindo um elemento, ao poeta. Se fossem vários poetas, aos poetais, o que significa que eu teria de usar o lhes. Então, eu vou colocar aqui no canto, na verdade, eu vou puxar para cá, ó, porque eu quero colocar o hífen aqui, ó. Indicou-lhe. É isso aqui. O que a gente tem ali como opção? Percebeu que aqui na primeira aparece o o? Se aparece este o, preste atenção aqui. A banca está dizendo que isso aqui é um objeto direto. E nós vimos que não é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, eu só posso substituir por, ó, lhe ou lhes. Portanto, qual é a resposta dessa questão aqui? Letra E. Então, indicou
lhe, eliminamos a letra D. Mas é claro que a gente vai analisar a terceira frase aqui. Deixe-me voltar. Ó, a inesperada carreira de compositor. João iniciaria essa carreira em uma emissora paulistana. Iniciaria o quê? Essa carreira. Iniciaria essa carreira, iniciaria a faculdade, iniciaria uma nova experiência, sei lá. O que importa é que o verbo iniciar aqui nesse contexto é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição obrigatória. Pô, Eliane, então agora você já deu uma dica muito importante. Isso aqui é o objeto direto. Sim, se é objeto direto, pensando lá nos pronomes, como é que vai ser a substituição? O, pois, a, as. Isto aqui, ó, essa carreira é feminino e singular. Logo, eu só posso trocar por a. Então, João iniciaria essa carreira, João a iniciaria. É isso? É claro que é. Confirmamos, número 4, letra E. Então perceba que aqui a gente falou sobre vários elementos nesta reta final do concurso TJ São Paulo. Falamos sobre os 4 assuntos que têm uma grande chance de aparecer na sua prova, lá na sua prova do TJ São Paulo. O que eu sugiro que você faça? Se nessa primeira vez que você assistiu a aula você ficou em dúvida, assiste a aula de novo. Veja mais uma vez. Por quê, pessoal? Preste atenção aqui. Isso aqui tem uma grande chance de aparecer na sua prova. E se aparecer na sua prova, é ponto ganho. Ponto ganho é marcar a opção correta. É marcar a opção correta e ficar feliz. E ficar, poxa, caramba, eu consegui aprender, eu consegui resolver. Isso faz bem para sua alma, isso vai fazer bem para você. Ainda mais se você está estudando já há algum tempo para concurso e ainda não teve resultado. Sobretudo, como as pessoas falam, nessa maldita língua portuguesa. Eu sei que português às vezes é um pouco complicado, mas a minha função aqui é descomplicar a língua portuguesa para você. É fazer com que você comece a acertar as questões com o mínimo necessário. O mínimo, a base gramatical é importante sim, mas com o mínimo necessário para você marcar a opção correta. Porque, afinal de contas, você não quer ser um professor de língua portuguesa, você não quer ser um especialista em língua portuguesa, você quer só fazer isso aqui, ó. É letra A, é letra B, é letra C, é letra D, letra E. Qual é a opção correta? Aí você vai lá, ó, é letra D. Você quer marcar a opção correta, garantir a sua vaga e mudar a sua vida. É isso que você quer. Então, nessas orientações finais aqui, eu gostaria de falar para você o seguinte: assista a aula de novo, porque existe uma grande chance disso aqui aparecer na sua prova. E além disso, se você quiser fazer uma bateria de questões, resolver questões, as questões mais cobradas pela VUNESP. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu peguei várias provas da VUNESP e fiz um mapeamento das questões que mais aparecem. O que aparece com mais frequência na VUNESP? Vamos resolver essas questões. Se você quiser uma bateria de questões comentadas da VUNESP, eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas VUNESP. É um curso essencial para você que vai fazer o concurso TJ São Paulo. Vai te dar um gás. Vai te dar um gás. Agora, nesta reta final, você não vai ter mais tempo para estudar tanta teoria, não vai ter mais tempo para ficar pensando preso em muitas regras gramaticais. Não, esqueça isso. Agora você precisa do mínimo necessário para você acertar as questões da VUNESP. E o curso Questões Comentadas VUNESP vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Você vai ver que ao resolver as questões, as regras vão ficando mais fáceis, porque eu vou te dando dicas, eu vou mostrando para você o mínimo, o que você tem que fazer, o mínimo necessário para você acertar as questões. Então eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas VUNESP. Vamos juntos resolver essas questões mais exploradas pela VUNESP atualmente, tudo bem? E se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais aulas aqui de questões comentadas. Um abraço para você, boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!